Olá, o assunto desta videoaula é ligações iônicas, parte 2. O símbolo de Lewis é utilizado para representar as ligações químicas. Ele é composto pelo símbolo do elemento rodeado de pontinhos, os quais representam os elétrons de valência. Então, nesta videoaula, vamos aprender sobre o símbolo de Lewis e utilizá-lo para representar a ligação iônica. Nessa tabela, vemos aqui alguns elementos e os seus grupos correspondentes na tabela periódica. Vamos pegar, por exemplo, o lítio. Ele tem a configuração eletrônica do gás nobre hélio mais 2s1. Então, ele tem um elétron na última camada. Então, como que eu uso a representação do símbolo de Lewis para ele? Eu pego o símbolo do elemento e coloco um pontinho representando um elétron de valência dele. Já o berílio é do grupo 2A. Então, ele tem dois elétrons de valência, aqui mostrados pela configuração eletrônica 2s2, após a configuração eletrônica do hélio. Então, se ele tem dois elétrons de valência, eu coloco dois pontinhos ao redor do símbolo do elemento. O boro é da família 3A, tem 3 elétrons de valência, de acordo com a configuração eletrônica, então eu coloco 3 pontinhos ao redor do símbolo do elemento. O carbono são 4 elétrons de valência, 4 pontinhos. O nitrogênio, 5 elétrons de valência. E aí eu coloco 2 agrupados aqui e mais 3 aqui em volta. 5 elétrons de valência. O oxigênio são 6, então eu coloco 2 pares e mais 2 sozinhos. E o flúor são 7, então eu coloco 3 pares e mais 1 sozinho. E o neônio são 8 elétrons de valência, então eu coloco 4 pares. Aqui, 8 elétrons de valência, a configuração eletrônica mostra para a gente, 7 elétrons de valência, e assim por diante. Ou seja, então, este é o símbolo de Lewis. É o símbolo do elemento, na tabela periódica a gente pega o símbolo do elemento, e em volta dele, esses pontinhos ou bolinhas, de acordo com o número de elétrons de valência. Então, vamos utilizar esse símbolo de Lewis para fazer a representação da ligação iônica. Representação da formação da ligação iônica entre o metal sódio e o ametal cloro, utilizando equações químicas com o símbolo de Lewis. Então, nós vamos fazer essa representação em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de formação do cátion sódio e envolve a energia de ionização. Então, como nós mostramos na aula 1 de ligações iônicas, lá nós mostramos como que é formado esse cátion sódio, só que nós mostramos através de um desenho com as camadas do sódio, mostrando que ele tem um elétron, que ele perde um elétron. Aqui nós não mostramos através do desenho, nós mostramos através do símbolo de Lewis. Então nós colocamos aqui o símbolo sódio com uma bolinha, para mostrar que ele tem um elétron de valência. Ao invés de fazer aquele desenho do átomo, nós fazemos essa representação aqui, para substituir aquele desenho do átomo. Então eu coloco o símbolo do elemento e essa bolinha na frente para mostrar que ele tem um elétron de valência. Só que ele vai perder esse elétron. Então depois que ele perde esse elétron, ele fica só o símbolo do elemento sem essa bolinha. E aí ele se transforma num cátion, então ele fica positivo. E aí, quando a gente está representando a ligação iônica, geralmente a gente coloca esse colchete aqui, para poder mostrar que ele se transformou num cátion e positivo. E a gente mostra o elétron saindo. A representação de elétron é letra E minúscula com um negativo em cima. Então, ele é um cátion mais um elétron que foi perdido. Isso aqui é o processo de liberar um elétron, de perder um elétron. Então, isso aqui significa energia de ionização, ou seja, tem uma energia envolvida aqui. Ele perdeu o elétron e precisa de uma energia para remover esse elétron, que é a energia de ionização. Então, isso aqui é o sódio transformando em um cátion. Essa é uma das etapas. A outra etapa é o cloro recebendo esse elétron. Então, o cloro ele tem 2, 4, 6, 7 elétrons de valência. Então, eu represento ele desse jeito. E aí, ele vai ganhar um elétron. Depois que ele ganha um elétron, ele passa a ter 2, 4, 6, 8. Aí eu desenho 8 pontinhos em volta dele.
e eu coloco uma carga negativa, então ele se transformou em um ânion. E aí eu coloco um colchete aqui para mostrar que ele virou um íon e a carga dele aqui no canto superior direito. Isso tem uma energia envolvida, que é a afinidade eletrônica, que é toda vez que recebe um elétron, tem a energia da afinidade eletrônica. Então, eu representei a primeira etapa, que é o sódio transformando num cátion, e a segunda etapa, que é o cloro transformando num ânion. Agora, eu vou fazer a etapa desse cátion e desse ânion se ligando, formando o composto iônico, que é a etapa 3. Então, esse cátion aqui, ele é representado aqui, que vai se unir a este ânion. Então, os dois vão se unir e formar um composto único, já ligado, já está ligado. Então, aqui é a substância iônica. Então, a primeira etapa acontece com os elementos no estado gasoso. A segunda etapa também com os elementos no estado gasoso, porque para acontecer a perda de um elétron e o ganho de um elétron, eles acontecem com os elementos no estado gasoso. Agora, depois que os íons se formaram, quando eles se aproximam para poder formar a substância iônica e formar a ligação, eles ficam muito próximos, então eles não estão mais no estado gasoso. Aí eles se transformam na substância iônica no estado sólido. E essa última etapa envolve uma energia, chamada energia de rede. Porque na hora que eles se aproximam e formam a ligação iônica, há a liberação de uma quantidade grande de energia, que é chamada energia de rede, para formar a rede cristalina do sólido iônico. E essa energia é que dá estabilidade ao sistema e que faz com que a ligação iônica seja uma ligação forte. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre essa energia e a estabilidade. Então, o que acontece? Olha, a energia liberada, que acontece na etapa de afinidade eletrônica. Então, toda vez que alguém ganha um elétron, ocorre liberação de energia. E toda vez que dois íons se aproximam para formar uma substância sólida, também há liberação de energia, que é a energia de rede. Então, a soma dessas duas energias liberadas deve superar a energia absorvida na primeira etapa, que é a energia de ionização. Porque para poder liberar elétron, tem que absorver. Então, a soma da energia liberada tem que superar a energia absorvida para que a ligação iônica ocorra. Então, o saldo final tem que ser de liberação maior do que a absorção. Agora, por que o saldo da liberação tem que ser maior? Porque existe uma relação entre energia e estabilidade, tá bom? Eu vou falar sobre essa relação agora mesmo. Energia de rede é a energia liberada quando cátions e ânions se ligam, formando ligações iônicas. E olha só, toda vez que a energia de um sistema diminui, a estabilidade desse sistema aumenta. Essa é uma das principais leis da química. Então, para aumentar a estabilidade de um sistema, a energia desse sistema tem que diminuir. Essa é uma das principais formas de aumentar a estabilidade. Então, por isso que eu falei no slide anterior, quando você soma as energias, o total da energia liberada tem que ser maior. Porque se eu libero mais energia, a energia do sistema diminui. Porque quando eu absorvo, eu estou trazendo energia de fora para dentro do meu sistema. Então, está aumentando a energia do meu sistema. Quando eu libero, eu estou jogando energia para fora do sistema. E a energia do sistema diminui. Então, o interessante para aumentar a estabilidade é eu liberar energia, jogar energia para fora do sistema. E para que ocorra a ligação, que a intenção, digamos assim, né, é que a ligação ocorra para aumentar a estabilidade, então eu tenho que liberar energia. As substâncias iônicas são muito estáveis, em grande parte devido à energia de rede, porque a energia de rede ela é liberada. A atração eletrostática entre o cátion e o ânion é muito forte. Então, como ela é muito forte, ela promove a liberação de grande quantidade de energia. E é essa a principal razão pela qual um sólido iônico é muito estável. A contribuição maior é da energia de rede, porque a quantidade de energia liberada na etapa da energia de rede é muito grande. Por que é muito grande?
porque a atração entre o cátion e o ânion é muito forte. Então vamos ver aqui alguns exemplos de substâncias iônicas conhecidas nossas. Uma das principais é o cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha. Então ele é formado pelo cátion Na+, e o ânion Cl-. Então é um exemplo de substância iônica. Outro exemplo, esmeralda. Então nós vamos ver aqui nos nossos exemplos que as rochas, os cristais, são os principais exemplos de substâncias iônicas. Então são substâncias duras, né? Sólidas, difíceis de derreter, então ponto de fusão muito alto. Então na esmeralda nós temos o berílio, né? Que é um ametal, o alumínio, que é um metal, o silício e o oxigênio, que são ametais. Então tem que ter pelo menos um metal e pelo menos um ametal para ser uma substância iônica. Outros exemplos, hematita, que é o minério de ferro. Então tem um ferro, que é metal, e oxigênio, que é ametal. Topázio, que também é uma pedra preciosa aí. Alumínio, que é metal, e que os outros ametais, né? Flúor, oxigênio, hidrogênio, silício e oxigênio. Pirita, que é uma rocha amarelada muito parecida com ouro. Algumas pessoas chamam de ouro de tolo, que às vezes você está lá fazendo mineração procurando ouro, você encontra pirita. Você confunde ela com ouro. Ferro e enxofre, né? Metal e ametal. E temos o calcário, que é a rocha utilizada para produzir cimento, né? E materiais da indústria de construção civil, que é o calcário, formada por CaCO3, cálcio, que é o metal, e carbono e oxigênio, que são os ametais. Então, são alguns exemplos de substâncias iônicas. Por aqui nós terminamos a parte 2 de ligações iônicas e eu agradeço a todos pela atenção.